Eu acredito que, para responder essa pergunta sobre o que é o discurso de ódio, é muito útil a gente ter em mente que existe um debate específico, um debate jurídico delimitado em torno de um problema também específico e delimitado, que é esse que a gente designa por discurso de ódio. Ou seja, é um debate que diz respeito a um tipo específico de discurso. É um debate em torno de um limite específico à liberdade de expressão. Então, quando a gente tem em mente esse debate, que é específico, que é delimitado, eu acredito que a gente precisa ter um pouco de cuidado com a expressão discurso de ódio, porque as palavras discurso e ódio, elas podem significar muitas coisas. Elas podem significar ou se referir a vários tipos de discursos quando a gente utiliza essa linguagem conforme o nosso cotidiano, conforme o nosso dia a dia. Mas nem todo tipo de discurso que, de acordo com a nossa linguagem cotidiana, a gente pode se referir por meio da expressão discurso de ódio, é um discurso que está implicado na discussão específica, jurídica, a respeito desse problema que a gente chama de discurso de ódio. Então, eu acredito que a gente pode dar um exemplo para tornar mais claro essa distinção. A gente pode imaginar um político hipotético chamado Gaspar. E a gente pode imaginar que o Gaspar, pelas suas ações no mundo político, por algumas iniciativas que ele tomou no seu trabalho, ele suscita sentimentos de repulsa em grande parte dos cidadãos. E aí a gente pode imaginar que um cidadão específico toma a iniciativa de postar o seguinte numa rede social, abre aspas, o Gaspar não passa de um verme. Segundo a linguagem cotidiana, o uso cotidiano da nossa linguagem, a gente poderia dizer com tranquilidade que esse é um post que expressa ódio. Ódio pelo Gaspar. É um discurso de conteúdo odioso, que expressa desprezo, que expressa desrespeito e até degradação pela figura do Gaspar. Mas eu não acredito que esse é o tipo de discurso implicado na discussão específica sobre limites à liberdade de expressão a partir da noção de discurso de ódio. É verdade que é um discurso, esse dirigido ao Gaspar, que usa de palavras agressivas, de palavras ofensivas. Mas eu imagino que ele é melhor compreendido como um discurso que expressa uma crítica, uma opinião política a respeito de uma figura pública que é essa figura do Gaspar. Por outro lado, eu acredito que o discurso de ódio, como limite à liberdade de expressão, diz respeito a um discurso muito específico e ele tem 3 características principais. A primeira delas é que ele é um discurso de conteúdo discriminatório. A segunda delas é que é um discurso que se dirige a um grupo em geral de pessoas. E a terceira delas é que é um discurso que é proferido no debate público de ideias. Eu acredito que seria interessante a gente aprofundar um pouco mais cada um desses elementos. Quando se diz que é um discurso que se dirige a grupos em geral, o que se tem em mente é um grupo definido por algum traço identitário qualquer. Então pode ser um grupo definido por características de cor, de raça, de sexo, de orientação sexual, de identidade de gênero, religião, nacionalidade, etnia, ou a gente poderia imaginar outros traços identitários. Então, é um discurso dirigido a um grupo em geral, e não a pessoas especificamente consideradas. E, normalmente, quando a gente pensa na discussão em torno do discurso de ódio, a gente tem em mente discursos que são normalmente dirigidos a grupos em situação de vulnerabilidade social. Já quando a gente fala de conteúdo discriminatório, o que a gente quer dizer com isso? Eu tenho em mente discursos que muitas vezes negam o valor igualitário, seja da vida ou dos direitos ou do status político dos membros desses grupos ao qual o discurso se dirige. Então a gente pode pensar em alguns exemplos. Um discurso que diz que os negros não passam de uma peste que deveria ser devolvida para a África. Ou um discurso que diz que as mulheres são demônios estúpidos a quem jamais deveria ser garantido o direito à educação. São discursos que negam valor igualitário, seja da vida, dos direitos ou do status dos negros ou das mulheres, por exemplo. Mas às vezes o discurso ele não traz um argumento tão articulado, ele não precisa trazer uma ideia tão formulada assim. Ele pode se restringir a se dirigir a esses grupos por meio de expressões ofensivas,
degradantes e humilhantes. A gente pode pensar numa expressão sintética no sentido de que os judeus são vermes, ou algum outro tipo de expressão que desumaniza os membros de um determinado grupo apenas por eles pertencerem a esse grupo. Eu acredito que esse tipo de discurso também é capturado pela discussão jurídica específica que se designa pela noção de discurso de ódio. E o terceiro elemento, que é muito importante, é que a controvérsia jurídica central que a gente designa por discurso de ódio se dá a respeito de discursos de conteúdo discriminatório dirigidos a certos grupos no debate público de ideias. Ou seja, discursos que são proferidos na arena pública. Por que isso é importante? Porque existem alguns contextos especiais que se distinguem do debate público de ideias. Por exemplo, o contexto do ambiente de trabalho ou o contexto escolar. Dificilmente a gente vai encontrar juristas ou teóricos da liberdade de expressão que vão defender a proteção do discurso de ódio assim concebido nesses contextos específicos. Porque esses contextos específicos, eles se prestam a propósitos muito diferentes daqueles que a gente atribui ao debate público de ideias numa democracia. Então, o terceiro elemento é esse. O debate em torno da proibição ou não do discurso de ódio diz respeito a discursos que são proferidos na arena pública, no debate público. E onde é a arena pública, o debate público? Normalmente a gente associa as ruas, as publicações dirigidas ao grande público, ou mesmo a internet, espaços públicos na internet, a fóruns relacionados à constituição dessa arena pública. Então, o debate sobre o discurso de ódio, debate jurídico em torno dessa noção de discurso de ódio, a meu ver, ele está centrado nesse tipo de discurso, ou seja, um discurso de conteúdo discriminatório que é dirigido a grupos em geral e não a pessoas especificamente consideradas e que é expresso no debate público de ideias. Então vai ter juristas, ou teóricos da liberdade de expressão que defendem que a liberdade de expressão protege esses tipos de discurso numa democracia, ainda que eles sejam chocantes, ainda que eles tenham um conteúdo odioso, ainda que eles nos causem repulsa e tenham um conteúdo imoral. E haverá outros teóricos da liberdade de expressão, outros juristas, que dirão que não, que a liberdade de expressão não protege esse tipo de discurso e que ele deve ser proibido porque ele violaria outros direitos também assegurados numa democracia. Por exemplo, o direito à dignidade, ou o direito à igualdade, ou o direito à reputação. Então, o debate ele vai depender da maneira como cada um desses juristas ou teóricos significa, ou seja, interpreta, por um lado, o direito à liberdade de expressão na democracia e, por outro lado, outros direitos nessa mesma democracia. Mas eu acredito que os termos dessa discussão a gente pode deixar para explicitar numa outra oportunidade.